Você sabe o que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é a manifestação do caráter de Deus em nós. Isso. O fruto é a manifestação do caráter de Deus em nós. E um dos elementos que compõem o fruto do Espírito é o domínio próprio. Em Gálatas, capítulo 5, nós temos uma lista de frutos: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, o domínio próprio, ele compõe o fruto do Espírito. É como uma laranja com seus gomos que compõem a laranja em si. Então, cada uma dessas palavras são muito mais que palavras. São qualidades que todo cristão, pelo menos, que acredita de fato em Deus, deve ter. E se você é uma pessoa sem domínio próprio, você vai sofrer muito e com certeza fará outras pessoas sofrerem também. Hoje eu quero conversar sobre o episódio envolvendo Pablo Marçal, Datena e uma cadeira. Um episódio ridículo, vergonhoso e que se tornou uma piada. Mas, brincadeiras à parte, e tirando o humor que foi feito e os memes, a gente consegue extrair algumas lições importantes. Pelo menos para isso a política serve. E quais as lições que nós podemos aprender diante de um episódio tão vergonhoso e ridículo envolvendo dois candidatos a prefeito da cidade mais importante do nosso país? Veja só, hoje eu vou fazer uma análise neutra sobre os dois participantes. Você tem de um lado Datena e você tem do outro lado Pablo Marçal. Eu sei que foi bem engraçado por causa dos memes, as montagens que foram feitas, o pessoal é muito criativo. Mas vamos tratar do acontecimento, do que realmente aconteceu. O Pablo Marçal ele sabe muito bem como entrar na mente de uma pessoa. Ainda mais quando ele ouve a própria pessoa dizer que ela só se arrependeu de não ter acertado a sua cara. Foi isso que o Datena deixou claro. Em um debate anterior, o Datena se levantou, aliás, saiu do seu lugar, ficou de frente para o Marçal, mas não partiu para cima. Em uma entrevista, o Datena disse que se arrependeu, ou seja, deveria ter ido para cima e arrebentado. O Pablo Marçal, claro, esperto do jeito que é, resolveu usar isso a seu favor. Por quê? Porque ele sabe muito bem que, com o que Datena fez, ele seria colocado muito à frente dos outros candidatos. E foi justamente isso que aconteceu. Então, Pablo Marçal sabia muito bem o que estava fazendo. Ele usou um plano para poder tirar o Datena do sério. E eu não estou dizendo com isso que o Datena é vítima, certo? Eu estou analisando os dois candidatos, os dois oponentes. O Pablo Marçal começou a entrar na mente do Datena e trouxe um assunto que ele sabia que ia tocar muito o Datena, que foi a questão da denúncia que foi feita contra o Datena por enxerimento. Eu coloquei essa palavra porque senão o YouTube bane, mas vocês sabem o que é. E aí o Datena, quando confrontado, explicou que não era verdade, que foi uma denúncia falsa, que a pessoa que fez essa denúncia, que fez essa acusação, se retratou, pediu desculpas, ou seja, não teve um processo, tudo foi arquivado e o Datena não foi condenado, né? Ok, o Datena, com muita paciência, explicou isso, ele falou tudo isso. Olha, essa acusação foi falsa, a pessoa que me acusou pediu desculpas, teve que se retratar e o caso foi arquivado. Mas eu acabei perdendo minha sogra nesse meio por causa dessa tensão toda envolvendo, enfim. O Datena perdeu a sogra e passou por um momento muito ruim. Ser acusado disso é complicado. Não satisfeito com a resposta do Datena, o Pablo Marçal insiste nesse assunto, porque ele queria tirar o Datena do sério. E o Datena, o que fez? Pegou corda, partiu para cima e agrediu o Pablo Marçal. Eu sou contra a violência, com exceção de uma coisa: legítima defesa.
Você precisa se defender, precisa defender sua família. Aí, meu amigo, use o que você tiver. Eu já falei uma vez e repito quantas vezes necessário. Para defender minha família, entrou na minha casa, tenha certeza que será recebido com a maior violência que eu puder lhe receber, ok? Pois bem, vamos voltar. O Datena vai agredir ele. Faltou no Datena o controle, o autocontrole do domínio próprio. Mesmo sendo acusado, mesmo sendo ridicularizado, como o Pablo Marçal fez com ele, o Datena deveria ter entendido qual era a estratégia do Pablo Marçal. E, se o Pablo Marçal cometeu algum crime contra você, use a justiça para isso. No momento em que o Datena parte para a agressão, mesmo por ser insultado, por ser ridicularizado, claro que o Pablo Marçal se tornaria meio que um mártir, né? Não foi porque não faleceu, ainda bem. Mas agora o Pablo Marçal está mais ainda nos braços do povo. Faltou o domínio próprio do Datena para resistir o impulso, a vontade, a raiva ou o ódio que ele estava naquele momento pelo Pablo Marçal. Então o domínio próprio, ele faz muita falta na vida de muitas pessoas que não conseguem ouvir uma crítica. E às vezes, momentos em que nós somos caluniados, debocham de nós, e nós precisamos manter a calma, o controle para não perder a razão. Então essa foi a falta do Datena. Ele deixou-se levar pela emoção, ele deixou-se levar pela raiva que estava sentindo. E isso não o torna vítima, claro que não. Ele é culpado, ele teve uma escolha e ele escolheu partir para o ataque, partir para a violência, sabendo das consequências. Por outro lado, nós temos o senhor Pablo Marçal, que sempre que indagado a respeito de sua condenação, ele foge das perguntas, ele diz que é mentira, ele diz que estão inventando e ainda pede o Pix para pagar. Veja bem, essa não é a resposta de um adulto, essa é a resposta de um menino, de um moleque. Um homem de verdade, está arrependido por seus erros, ele iria dizer, realmente, eu fiz, naquela época eu fui moleque, eu errei, eu fiz o que não devia, estou arrependido. É verdade, eu fui condenado, saí do país e aí não cumpri a pena e tudo prescreveu. Agora eu estou em liberdade. Deveria admitir e reconhecer. Quem reconhece alcança misericórdia, diz a Escritura. Agora ficar fugindo do assunto, ficando com gracinhas. Olha, debates hoje em dia são apenas isso, um circo. É apenas um teatro. E eles apenas querem entreter, divertir a população e, claro, mitar. Essa é a palavra dos debates. Mitar. É só para isso que servem os debates. Para mitar. Já não levam a sério. Já não respeitam o povo, o público que está assistindo, até porque o público também gosta de debate. Sabe, antigamente, os romanos, nos coliseus, reuniam toda a torcida e os esportes eram brutais, terríveis, e aquilo tudo era feito para agradar as pessoas, porque elas gostavam daquilo. Os debates hoje estão nesse nível, ridículo, baixo, sem informação. Por quê? Porque a população gosta disso também. Você gosta de assistir as mitagens do Pablo Marçal, você gosta de ver um candidato zoando o outro, você gosta, você é da zoeira também. Eu confesso que eu gosto também. E para mim, para o Evandro, debates são apenas um circo, para eu rir. Porque não dá para levar a sério esses candidatos, não dá para levar a sério o Pablo Marçal, não dá para levar a sério o Datena, o Boulos, o Nunes, não dá para levar a sério eles. São apenas meninos, personagens, tentando conquistar o poder. É só isso que eles querem. Agora veja bem, não seja um cristão Pablo Marçal ou Datena, que resolve as coisas com cadeiras. Seja sábio, controle sua raiva, controle sua ira e use a justiça a seu favor e não contra você. Se há alguém te caluniando, se há alguém ridicularizando você, não use a violência, porque você vai perder a razão. Use a justiça. Você está sendo caluniado, estão dizendo que você cometeu um crime e você não fez, a justiça está aí para te defender, é só você provar. Não tente usar sua própria força. Há casos em que usar força contra alguém apenas vai trazer para você uma força maior, uma punição rigorosa da justiça. Então não dê a sua razão a ninguém.
Não entregue sua razão a ninguém. Seja sábio. Domine os impulsos. Domine a raiva. Suporte as acusações e tente rir. Só resta sorrir mesmo disso. Só resta debochar de quem mente a seu respeito. Só resta sorrir das piadas que são as afrontas jogadas a teu respeito. E não esqueça, o domínio próprio ajuda em todas as áreas, todos os setores. Se você não tiver domínio próprio, pode ter certeza, você vai sofrer muito e fará com que muitas pessoas sofram também ao seu redor. Quando for afrontado, não vá agredir ninguém. Se não querem ouvir o que você tem a dizer, se cale. Não é você quem vai perder. Se o que você tem a dizer é algo importante e as pessoas não querem te ouvir, são elas que vão perder. O seu caráter não pode ser manchado por causa de alguém mau caráter. Você não pode mudar a sua maneira de ser respeitoso porque alguém te desrespeita. Isso é descer ao nível baixo dessas pessoas. Eu vejo muitos cristãos. Eu amo a Deus, oram todos os dias, são poderosos, cheios de unção. Mas no menor dos desafios, das acusações, não conseguem suportar uma crítica e começam a xingar, a amaldiçoar. É o diabo, é Satanás, é isso e aquilo. Xingam mesmo. Nesse momento eles jogam a fé fora. Eles jogam a escritura fora. Porque são crentes sem domínio próprio. E se você não tem domínio próprio, seja você quem for, se você diz ser cristão e não tem domínio próprio, significa que você não tem a expressão de Deus, do caráter de Deus, em sua totalidade em você. Você precisa aprender mais de Deus. Tiago diz assim: todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então não se engane. Não pense que sua ira vai produzir a justiça de Deus. Pode até trazer ela contra você, mas não a seu favor. Esteja pronto para ouvir. Esteja pronto para ser criticado, para ser confrontado. E responda da melhor maneira possível. Nós temos exemplos. Você tem Datena, que foi afrontado por Pablo Marçal, é verdade. E você tem o 38, o Renato, que foi afrontado, pior ainda, pelo Alan dos Santos. E aí você vê a reação do Datena e você vê a reação do 38. Ali você vê dois homens, pais de família, mas reagindo cada um de acordo com o seu caráter, de acordo com o domínio próprio. Chama-se a inteligência emocional, domínio próprio. É você conseguir dominar a vontade que você está de voar na garganta de um e dar um soco na testa do outro. Mas você segura e você diz: não vale a pena isso, não vou sujar minhas mãos com isso, eu não vou descer ao mesmo nível. É isso que você tem que entender. Quando alguém está xingando você, quando alguém está sendo injusto com você, se você decidir retribuir na mesma moeda, você está se rebaixando ao nível dessa pessoa. Você está descendo a mesma lama que essa pessoa. Se você resolve pagar mal com mal, você apenas vai gerar mais mal. Se você apenas deseja vingança, você não vai chegar a lugar nenhum. Então seja sábio. Saiba entender quando alguém está apenas tentando te derrubar e usar você mesmo contra você. Se o Datena tivesse entendido qual a estratégia do Pablo Marçal, ele simplesmente iria ignorar. Por mais duro que foram as acusações, por mais humilhantes, falar aquilo em rede nacional, humilhar uma pessoa como o Pablo Marçal fez com o Datena, ainda mais uma acusação que o próprio Datena disse, já foi resolvido, isso era mentira. A própria pessoa se desculpou. Mesmo assim, se o Datena tivesse entendido a estratégia do Pablo Marçal, ele não teria nem levantado do seu lugar, mas não conseguiu dominar a sua ira. Pablo Marçal, por outro lado, está agindo como um inimigo, semeando a discórdia, semeando com mentiras, com falsidade, com inverdades. Ele sabe, com certeza, ele teve conhecimento ao processo, às informações, e sabe a mesma coisa que o Datena falou, que a acusação não foi para frente, que quem acusou se desculpou, mas ainda assim ele trouxe. Por quê? Porque Pablo Marçal
Datena e muitos outros candidatos não estão comprometidos com a verdade. Eles estão dispostos a fazer tudo o que puderem pelo poder, para ganhar poder. E se for preciso vender o próprio caráter, se for preciso se vender para o sistema, eles farão. Não duvide disso. Não esqueça, político deve ser cobrado e não idolatrado. E aí você é um crente da Atena? É um crente marçal? Que vergonha para você, se você estiver agindo da mesma forma deles. Suporte, seja forte, resistente. Resiliência também é boa. Você precisa aprender a lidar com as afrontas e as calúnias do dia a dia. Você precisa, como eu digo, ter camadas para saber lidar com cada um desses desafios. Você precisa lidar com isso com um pouco mais de humor, menos estresse, menos raiva, menos ira, mais risadas, um bom sorriso. É assim que você vai jogar por terra aquelas pessoas que tentam te destruir. Sabe o que irrita mais numa pessoa que te calunia, que te afronta? É quando ela vê que tudo que ela diz não te afeta e você apenas se diverte, dá uma boa gargalhada e debocha da cara dela. Ela ainda vai ficar se mordendo. Uma pena, porque uma víbora venenosa pode matar a si mesmo com o próprio veneno.